Teremos agora a primeira palestra de hoje, que discute o tema Marco Regulatório com o diretor jurídico da Vale, Otávio Bulcão Nascimento. Convidamos, primeiramente, os padrinhos desta mesa, o desembargador Herbert Carneiro, presidente da MAGES, desembargador do Tribunal de Justiça, Sérgio André, e o doutor Pedro Câmara. Por gentileza. Um bom dia a todos, sejam muito bem-vindos para a continuidade dos nossos trabalhos nesse congresso inédito sobre a exploração minerária. E como fiz ontem, vou me permitir inicialmente agradecer as presenças e dizer do nosso propósito rapidamente, até porque o contato com todos os palestrantes, com todos os participantes que estão colaborando com a associação e com o sistema de justiça mineiro, todas as conversas que tivemos, a nossa preocupação foi sempre de deixar claro o propósito desse evento, de estabelecer um diálogo entre os operadores do direito, e em especial dos magistrados, pela provocação da AMAGES, com os operadores do direito e especialistas da matéria. Doutor Otávio Bulcão Nascimento, seja muito bem-vindo. O colega Pedro Câmara fará a leitura do currículo, mas o doutor Otávio é considerado, na questão minerária no Brasil, hoje uma das maiores autoridades no conhecimento da matéria. E da mesma forma, do professor e ministro Paulo Haddad, desde o primeiro momento, quando provocado, convidado para estar aqui, acatou prontamente o convite, o fez da maneira mais generosa possível, mas, acima de tudo, também, como o professor Paulo Haddad, com a mesma nobreza de caráter, com o mesmo princípio cidadão e com a consciência da responsabilidade social que todos nós devemos ter. Veio gratuitamente, sem receber nada, e com certeza nos brindará com os seus conhecimentos. Muito obrigado, doutor Otávio, pela deferência, pela atenção com o sistema de justiça. Eu vou passar a palavra para o doutor Pedro Câmara, para que o doutor Pedro Câmara possa fazer a leitura do currículo do doutor Otávio e saudá-lo. Excelentíssimo senhor desembargador Herbert Carneiro, presidente desta mesa, na pessoa de quem cumprimento todos os colegas, presidente da nossa querida Associação dos Magistrados Mineiros. Bom dia a todos, seus promotores de justiça aqui presentes também, advogados. O nome do professor Otávio Bulcão não surgiu por acaso, surgiu de um contato que mantive com um amigo em comum, Ricardo Lodi Ribeiro, doutor em Direito Tributário, amigo meu das minhas épocas de cursos no Rio de Janeiro, enfim. E, prontamente, o professor Ricardo Lodi Ribeiro, que coordena o curso de mestrado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, de onde sou egresso, indicou o nome do professor Otávio Bulcão Nascimento, que tem a grande, a meu ver, a gente conversava aqui no nosso hall de entrada, a grande aptidão de conseguir conciliar uma função importante de diretor jurídico de uma empresa, das maiores empresas do nosso país, e a academia também. Missão essa que é muito difícil de conciliar, como nós conversávamos aqui.
porque a academia demanda muito dos professores hoje, né, dos acadêmicos de direito. O professor Otávio Bucão Nascimento, advogado, diretor jurídico da Vale, S.A., professor da especialização em Direito Tributário na PUC de São Paulo, coordenador da especialização em Direito Tributário do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, IBET, mestre em Direito Tributário pela PUC de São Paulo. Convido o palestrante para dar início à sua apresentação. Com a permissão do professor Otávio Bucão, nós vamos nos sentar na primeira cadeira para participar de forma mais intensa da sua palestra. Bom dia a todos. Inicialmente, queria agradecer o honroso convite formulado pela Mages, na pessoa de seu presidente, desembargador Herbert Carneiro, cumprimentar os componentes, ilustres componentes da mesa, doutor desembargador Sérgio André e doutor Pedro Câmara. Ontem eu vou tentar lembrar aqui o início da palestra do ministro Haddad, e ele chamou muita atenção da alegria e do entusiasmo de estar aqui debatendo com os senhores um tema que me parece relevante e muito atual. O tema da tributação na mineração está inserido no novo marco regulatório, mas eu acho que é importante, antes de entrar no tema específico, contextualizá-lo no sistema tributário nacional. A gente não pode discutir marco regulatório de mineração e os aspectos tributários do marco sem contextualizar um pouco ele no sistema tributário nacional como um todo. E aqui eu trago para os senhores, do ponto de vista das empresas, os desafios que se colocam para que nós tenhamos aqui insumos para o debate. Sabemos que há outras palestras, que há outras oficinas que permitem aí vários pontos de vista. O que eu quero trazer aqui para os senhores é algumas informações que ajudem nessa reflexão que é proposta aqui pelo encontro. Não tenho dúvida que esse encontro é um divisor de águas, que esse encontro fará parte do calendário obrigatório de todos que integram o setor minerário. Por isso, fico duplamente feliz de estar aqui. Tá, obrigado. Esse primeiro slide traz a notícia de algo que é o mais perceptível dos desafios: a quantidade e complexidade das normas tributárias. Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, nós temos aí, nos últimos 25 anos, nada menos que 309 mil normas tributárias, uma média de 31 normas por dia. Isso dá a dimensão do desafio que nós, destinatários das normas, e os senhores aplicadores do direito têm no processo de atualização e de interpretação desse conjunto de textos normativos. Mas, adicionado a esse grau de desafio da quantidade e complexidade, nós temos um conteúdo que certamente traz também uma certa complexidade. A ideia de que hoje nós temos, segundo o FIPECAF, que é uma fundação ligada à USP, 40% das nossas riquezas dirigidas à tributação e somente 7% dirigida aos acionistas, dá um pouco da noção da alta carga tributária que temos no Brasil. Isso sem contar que, muitas vezes, a parte do concatenamento das legislações estaduais traz dificuldades operacionais. Mesmo aqueles que querem cumprir a legislação têm, muitas vezes, dificuldade de aplicá-las. Exemplo concreto: nós sabemos que há muitos incentivos fiscais para investimentos dados pelo governo federal que dependem de atos normativos dos estados. O CONFAS é o instrumento, é o meio próprio para isso. O CONFAS faz ali o convênio autorizando os estados
a conceder os incentivos nas esferas estaduais. Entretanto, nem sempre os estados adotam e internalizam esses convênios na velocidade que é a velocidade desejada. Com isso, nós temos um investimento que é feito de uma forma regionalizada, um planejamento de aquisições, de compras para um determinado estado, e a falta desse convênio internalizando impede que você faça e cumpra o planejamento inicial. Então, não só a carga, mas muitas vezes a aplicação das normas que estão ali já consensadas dificultam o investimento. A ideia de transparência me parece o tema do dia. Nós participamos de um grupo na Fundação Getúlio Vargas, é um grupo que está pretendendo apoiar o governo na formulação de propostas de reforma tributária. Os líderes desse grupo, o ministro Nelson Machado, o Isaías Coelho, que foi secretário executivo também da Fazenda, e o Eurico de Sante, que é o coordenador da especialização da FGV. Esse grupo está pensando sobre alternativas e está trazendo aqui, para mim, um novo marco, que é o marco da transparência, fazendo pesquisas nos tribunais administrativos, nas secretarias de fazendas, para trazer ali quais são as informações dos gargalos, das dificuldades que temos hoje na administração do contencioso e na própria carga tributária. O Bernard Api veio se juntar a esse grupo mais recentemente e fez um depoimento que está muito pertinente e atual, de que hoje precisamos ter fórmulas claras numa espécie de portal para mostrar qual é a carga tributária efetiva no país. Quando nós vivemos a mudança do PIS/COFINS, do regime cumulativo para o não cumulativo, ali havia uma regra que seria a neutralidade tributária. A gente não teria, na nova configuração do PIS/COFINS, impactos de aumento de arrecadação. Entretanto, na forma que saiu, ele, Bernard, foi um dos gestores, ele reconhece de que houve um grande incremento de carga. Então, para mim e para as empresas de uma forma geral, o importante é a transparência, quer dizer, agora nós estamos discutindo muito uma nova reforma do PIS/COFINS, nós estamos aí com um caso paradigma no STJ, num recurso repetitivo, de uma discussão de longos anos, em que a gente discute muito o que é que dá crédito, o que não dá crédito. Então, essa insegurança traz um custo muito alto para as empresas, para a sociedade de uma forma geral. E não há dúvida que a simplificação é o caminho. E agora há uma gestão de que se dê o chamado crédito financeiro, ou seja, tudo aquilo que tiver tributação pelo PIS/COFINS e for adquirido para a atividade, dará crédito. Naturalmente, haverá aí uma perda de arrecadação, porque o crédito diminui aí a arrecadação. Muito bem, vamos falar em novas alíquotas. A indústria está aberta a isso. O que é importante é que a discussão se dê no plano político e de transparência, não ter os chamados impostos indiretos, em que você tem ali, de alguma forma, um escamoteamento da tributação efetiva. O ICMS é um exemplo concreto. Nós colocamos o ICMS dentro da sua própria base. Então, a alíquota nominal difere da alíquota efetiva. Então, esse é um ponto que acho que seja fundamental colocar no debate, a transparência da tributação. Outro ponto que gera um grande desconforto, que talvez os senhores magistrados não tenham tido ainda a dimensão dessa preocupação, é as chamadas obrigações acessórias. É um tema pouco nobre e ele é super pertinente, porque o fisco, por intermédio das obrigações acessórias, tem um controle efetivo da atividade e da apuração do contribuinte. Então, é um instrumento muito legítimo. O ponto aí é, pela quantidade de obrigações acessórias e sua complexidade, você traz e transfere para o particular um risco, um custo de sistemas e de gestão, que traz também um risco pela não conformidade. Então, você, com a quantidade de obrigações acessórias, tendo uma delas não cumprida, sem que haja necessariamente dano ao erário, porque o tributo está ali
adimplido, você pode ter multas desproporcionais que podem viabilizar a própria atividade empresarial. Dou um exemplo concreto. No PIS/COFINS, hoje vigora multas que podem ir a 1% do faturamento. 1% do faturamento significa, em qualquer estágio ou tamanho empresarial, um gravame muito perigoso. Nós estamos falando de 1% ao ano, pela simples inconsistência na declaração. E aí eu trago mais um exemplo concreto, quer dizer, você tem um processo de compra em empresas que naturalmente fazem os pedidos de compra e precisam de sistemas. O NCM é um elemento que é a nomenclatura comum do Mercosul, que vem e tem que ficar registrada na nota e também no próprio sistema de informação do SPED, que hoje é o sistema eletrônico de processamento aí de dados. Então, o que acontece? Se você deixa de consignar o NCM, ou no seu pedido vem um NCM diferente do que o seu fornecedor coloca, essa simples inconsistência gera uma multa que, pela quantidade, poderá chegar a 1% do seu faturamento, independentemente do tributo ter sido ou não adimplido. Então, essa é uma temática que está perto de chegar ao judiciário, porque na esfera administrativa já está sendo colocada a proporcionalidade das multas, né, a razoabilidade das multas. Quer dizer, as multas têm que ser um instrumento, mas não um fim em si mesmo. E daí, de novo, nesse momento de discussão mais ampla, a proporcionalidade das obrigações acessórias é fundamental. Questão que nós colocamos no início, as mudanças frequentes na legislação gera ali um risco no acompanhamento e uma insegurança também na sua gestão. As fiscalizações também são muito bem-vindas. Hoje há um aprimoramento muito grande das fiscalizações pelo envio eletrônico das informações. O fisco já tem ali quase tudo. Hoje já se pode dizer que o fisco pode fazer o lançamento do que você tem a pagar. Isso é muito bom, é um avanço fundamental. Só que também as fiscalizações devem se dar num ambiente de um tempo razoável para que se tenha as respostas. Então, há aí espaço para se discutir prazos e condições do cumprimento das exigências no processo de fiscalização. E, por fim, toda a insegurança, naturalmente, desemboca no judiciário, e eu acredito que a tendência é a gente tentar uma pauta que o contencioso seja a exceção e não mais a regra. O período de se financiar com tributo, eu acho que acabou. Quem fizer conta vai ver que não justifica qualquer gestão de contencioso tributário. Eu vou trazer um pouco mais de detalhes, mas é uma conclusão que as empresas, de uma forma geral, estão tendo, só que a gente precisa, de outro lado, a condição de simplificação e de segurança nas mensagens que venham do Poder Legislativo. Naturalmente, essa complexidade gera uma necessidade de estrutura. As empresas precisam se estruturar para fazer frente a essas demandas fiscais. Aqui eu trouxe essa imagem de um trabalho do advogado mineiro Vinícius Leôncio, que ele compilou os textos normativos dos últimos anos, dos últimos 23 anos, para dar a dimensão do nosso desafio interpretativo, né? Então, esse é o universo, e as empresas e todos os operadores e aplicadores do direito têm que se deparar com esse universo, identificar quais os textos são pertinentes a cada caso, né? Isso não vem sistematizado, é um trabalho intelectual, um processo de interpretação. Os critérios de apropriação de interpretação vão variar, então podemos ter conclusões coerentes mais distintas, né, de vários setores. Imagine isso dentro de uma empresa. Então, temos um grupo que está ali participando desse processo, promovendo a interpretação, e o que acontece? A primeira etapa é confirmar se essa interpretação dada internamente coincide com a do fisco. E aí, vamos ao fisco. Coincidindo, melhor dos mundos. Vamos com esse grupo
e vamos parametrizar os nossos sistemas para apurar os impostos, vamos cumprir as obrigações acessórias e vamos passar internamente orientações para as operações de como eles devem se portar. O planejamento vem nesse contexto. Quer dizer, no momento que uma empresa vai fazer um investimento ou um desinvestimento, vai procurar as estruturas, os incentivos, e essa interpretação vai direcionar o que é cabível ou não. E aqui no planejamento, eu abro um parênteses, que é outro tema que eu acho que a gente tem um espaço grande de avanço. Por quê? Porque hoje está muito em voga a ideia de que o planejamento, de uma forma geral, é um planejamento abusivo. É um planejamento que visa, única e exclusivamente, não pagar tributos. Eu acho que a gente pode e deve discutir o tema. Existem, de fato, planejamentos abusivos, movimentos que se faz entre empresas do mesmo grupo para gerar artificialmente ágios que poderão ser dedutíveis e pagar por isso menos imposto, e isso deve ser combatido, naturalmente, mas há operações em que você tem um planejamento decorrente da própria reestruturação e eficiência da atividade. E separar esse joio do trigo é difícil, porque temos critérios subjetivos. Não há uma diretriz ainda clara do CARF ou dos tribunais, né, judiciais sobre quais são exatamente os critérios. Cada caso é um caso. E aí, dentro desse grupo de discussão, inclusive com a CNI e com próprias autoridades, a gente está tentando pensar em discutir e implementar algo que pudesse ter aí uma inspiração até no próprio CAD. Vocês sabem que quando você faz hoje uma aquisição, você vai ao CAD para saber se ela está ou não de acordo com os requisitos, se ela fere alguma norma concorrencial. Podemos pensar algo nesse sentido, quer dizer, apresentaríamos previamente ao fisco o planejamento e aí o sinal verde para que fôssemos adiante. Isso daria segurança e permitiria que muitas das discussões que estão no judiciário deixassem de acontecer. Aí entra, eu acho que uma coisa mais próxima dos senhores. Se eu tenho uma interpretação interna na empresa distinta do fisco, aí se abre uma série de variáveis. Muito bem, vamos ao judiciário, vamos entender qual é a jurisprudência predominante. Se há uma jurisprudência pacificada, naturalmente, acatamos a jurisprudência e o assunto está vencido. Mas, infelizmente, em muitos casos, o assunto é novo, não está ainda suficientemente amadurecido, e a gente ainda não tem ali uma orientação firme de qual é o desfecho da situação. E aí, os jurisdicionados ficam numa situação super delicada. Por quê? Se eles esperam ser autuados, porque acreditam na tese, esse auto vem com a multa. Então, o seu débito já vem incrementado. E aí, depois, você vai discutir no judiciário, num valor já superior, e vai precisar de uma garantia. Então, esse tem um custo. O segundo modelo é você, não, eu não quero ter a multa, não quero aumentar esse risco. Então, eu vou ao judiciário imediatamente. Bom, aí no judiciário, naturalmente, se pede uma liminar. Saindo, é um passo adiante, mas ela não é também garantia de que vá permanecer. E, se ela vier a ser derrubada em algum momento, você vai ter que ter o desembolso. Então, essa preparação para um desembolso possível tem que estar ali em jogo. Se não sai a liminar, ou se você precisa depositar, o depósito hoje virou um assunto muito delicado. Por quê? Porque o depósito implica o desencaixe de todo o valor da discussão. Então, a empresa já está antecipando, de alguma forma, o dispêndio. Hoje, as legislações, tanto estaduais como municipais, permitem, e federais, permitem que esse valor depositado seja utilizado pelos entes. Eles levantam e utilizam. E isso faz parte, inclusive, do superávit primário. Daí o estímulo aos depósitos. Muito bem. Só que aí vem algumas questões. Depois do desencaixe, o depósito levantado, já está começando a acontecer circunstâncias que os entes têm dificuldade de devolver o depósito quando há o desfecho da ação. Eu tenho casos concretos de que prefeituras dizem que não têm a menor condição de devolver o dinheiro, e mesmo estados. Então, olha a situação que se coloca.
E, por fim, o próprio depósito, do ponto de vista fiscal, quando você deposita, você não tem a dedutibilidade do depósito. Então, esse processo, que pode demorar algum tempo, não te traz a dedutibilidade. Então, o depósito acaba sendo a última ou uma das últimas das opções. E se você não está com essa possibilidade do depósito, a própria prestação jurisdicional fica um pouco difícil. Então, o desafio de quando você tiver uma tese que considere legítima, não aventureira, como, né, socorrer do judiciário. É um desafio que as empresas enfrentam. Daí, o que é que tem sido a tônica? Nós temos discutido, e a nossa ideia, eu digo assim, do grupo que eu tenho feito parte, no tributário, pelo menos, evitar que ele aconteça. A gente tem que estar estruturado em foros como esse, por intermédio de associações como o IBRAM, para discutir na origem a política fiscal. Essa política fiscal tem discutida, apresentada todas as consequências, os reflexos, para que se possa ter uma discussão realmente produtiva. E, no momento em que ela seja chancelada pelo Legislativo, o convite venha também para participar da regulamentação, porque é ali que mora o perigo. É no momento da regulamentação. Porque no momento da regulamentação é que geram incertezas operacionais. E se você tem uma regulamentação não precisa, você dificilmente tem espaço para consultar o fisco antes de tomar uma posição. As consultas formais são importantes, mas elas não respondem a tudo, seja pelo tempo, seja pela própria formalidade. Então, essa comunicação direta de qual é a interpretação do fisco na origem, eu acho que é fundamental, porque as empresas vão adotar essa interpretação e vão deslocar toda a discussão do judiciário para a política fiscal. Porque é lá que deve acontecer. Se a carga é alta, se é conveniente ou não, é na política fiscal. Não podemos usar o judiciário para tentar reverter discussões que são, na minha visão, política. O exemplo concreto é que a gestão desse contencioso gera custos de pessoas. Na Vale, por exemplo, ele é todo terceirizado, mas tem o custo todo de gestão desses escritórios. E tem custos que não são tão visíveis. Se nós vamos fazer um lançamento de um título no exterior, a primeira coisa que vem os analistas nos perguntar é sobre o contencioso. Qual é a probabilidade de sucesso naquele contencioso, o grau de risco que aquilo existe. Nós temos que preencher formulários para quem está listado em bolsa, tanto para a CVM como a SEC, que é a CVM dos Estados Unidos, trazendo um mapa de risco de todo o nosso contencioso, probabilidade, atualização. Isso é extremamente custoso e, no final do dia, a gente percebe que não compensa. Um dos pontos que também eu acho que o judiciário pode promover como debate é participar do que seja um assunto que foi muito polêmico pela forma que foi abordada, mas é que eu acho que é fundamental, que é uma lei de transação. A lei de transação, eu acho que é o ponto que talvez dê um pouco de segurança e desafogue um pouco o judiciário. E, claro, tem que ter parâmetros muito rígidos e seguros para todos, para a gente não ter também uma coisa do mal pagador ser estimulado a ter um caminho. Pensamos assim, com pequenas ideias. Se você está no tribunal administrativo e tem uma discussão em que há um empate, ou seja, se há um empate, a questão é controvertida. Vai ter o voto de qualidade, que normalmente é da Fazenda. Nesse tipo de caso, se nós já tivermos uma lei que dê a opção desse contribuinte fazer um pagamento, tirando multa e juros, pagando o principal, eu tenho certeza que muitas empresas não iriam para o judiciário. E aí a gente separa o joio do trigo, porque o refis ou essas anistias são muito mal vistas, e com razão, porque ali você mistura bons pagadores e maus pagadores. Ali há pessoas que já contam com os programas e deixam de pagar, e se financiam com isso, né? Ou, às vezes, deixam de pagar mesmo, né? Dissolvem regularmente sociedades e tem aquela busca das procuradorias que são terríveis para eles, né? Porque tem muita má-fé. Mas tem discussões que são discussões que o judiciário ainda não decidiu, que você tem ali dúvidas efetivas sobre o desfecho, e se você tem uma chance, em algum momento, de abreviar a história, tirando a multa e os juros,
Eu acho que a gente tem um caminho bastante importante. Então, colocando aqui, permeando toda a atividade empresarial, nós temos a gestão dos riscos, que é essa avaliação com respectivos planos de ação de como lidar com as incertezas. Mas isso tudo, como eu disse, gera custos indiretos, que acabam sendo uma tributação indireta. Eu trago aqui para os senhores um dado trazido pela Price, em 2014, que coloca aqui, primeiro, um índice de competitividade na questão tributária e nos coloca numa posição não muito alvissareira, né? Estamos ali, 159, e países como Moçambique, em que a Vale também está presente, consegue ter menos complicação do que o Brasil. Mas o mais aqui relevante do ponto é a questão das obrigações acessórias. Nós estamos aqui presumindo que todos os tributos sejam legítimos e que não haja nenhuma contestação. A média no mundo é de 260 horas para você estar em conformidade fiscal. O Brasil, nesse estudo, 2.600, 10 vezes. E esses são estudos que estão participando de todo o Doing Business, OCDEs e tal, que circulam o mundo todo. Só que, recentemente, formamos um grupo de trabalho no GETAP, das maiores empresas, e fomos aprofundar um pouco mais, incluindo aí a gestão do próprio contencioso. E chegamos a um número que assustou ainda mais. 14.500 horas para estar em conformidade fiscal. Então, esse tipo de constatação é uma constatação objetiva, está sendo disponibilizada para os entes políticos. Nós estivemos já na Receita Federal, estamos indo aos estados, para tentar promover um processo de simplificação, porque um espaço que eu acho que existe hoje é a simplificação. Ainda que não haja diminuição de carga, porque eu acho muito difícil, sendo bem pragmático, nesse momento de ajuste fiscal, a gente falar em redução de carga, né? Eu acho que o que se quer é aumento de carga, a redução, sendo bem pragmático. Mas espaço para simplificação há, e boa vontade dos entes também. Então, cabe esse processo ir adiante e a gente conseguir trazer alternativas de sistematizações que permitam aí a simplificação do processo. Bom, ontem o ministro Haddad fez menção a alguns estudos que ele estava acompanhando sobre a competitividade e a comparação do setor mineral brasileiro com outros países, porque é importante a gente entender tudo isso e o novo marco dentro do processo de globalização. O setor mineral está inevitavelmente globalizado. Os senhores sabem, quem dita hoje os preços dessas commodities é a China. Hoje, nós temos uma grande desvantagem de geografia. Enquanto a Austrália leva 12 dias para levar o seu minério até a China, o Brasil demora 45 dias. Isso significa tempo, isso significa um frete muito mais pesado, e como a sofisticação, por incrível que pareça, está acontecendo nessa demanda do minério, hoje o minério é pedido com especificações. Não é um minério bruto que chega à China. É um minério que vem com especificações. Isso nos exige investimentos, inclusive, no exterior. O próprio governo federal foi bastante sensível a isso. A Vale investiu num porto lá na Malásia 1 bilhão e 800 milhões de dólares. Por quê? Sem essa base na Ásia, para receber o minério, para decidir o melhor momento de vender, para fazer os processos que sejam necessários para entregar na especificação pedida, você sai do mercado. Então, investimentos também no exterior são fundamentais para que você mantenha a competitividade. Aqui, nesse primeiro quadro, a gente está falando um pouco de alíquota nominal. No setor mineral, foi-se buscar aí os principais concorrentes do Brasil, Austrália, Canadá e África do Sul. E aí a mensagem que fica é: estamos em primeiro lugar em carga. Quer dizer, qualquer nova tributação tem que ser vista com muita cautela, com muita prudência, olhando um pouco do contexto. E aqui é interessante porque essas conversas acontecem nos mais variados meios, inclusive no governo. E eu me lembro bem que o governo levantou: bom, mas tudo bem, aqui é uma alíquota nominal. Será que no Brasil nós temos aqui incentivos e isso pudesse ter aí alguma diferença nesse ranking? Ou seja, os incentivos que eu tenho, por exemplo, de Sudene,
recaps, esses programas todos de investimento, não daria aí um quadro diferente? E a gente viu que não. Olhando pela alíquota efetiva, olhando os incentivos desses países e os incentivos do Brasil, ainda assim, nós estamos em primeiro lugar. Ou seja, a gente tem aí uma desvantagem competitiva bastante grande. Mas, para não dizer que também só temos problemas, eu queria também dar um depoimento de um avanço que fizemos, o governo federal fez, no sentido da tributação internacional. É um breve relato. A gente tinha e tem ainda alguma discussão sobre lucros, tributações de lucros no exterior. E eu acho que essa questão está dividida em duas legislações importantes que vão afetar aqui o marco regulatório. Uma é preço de transferência. O que significa isso? Eu tenho que ter regras que digam e que impeçam da gente transferir artificialmente lucros gerados no Brasil para o exterior. Então, eu utilizo, por exemplo, uma empresa no exterior, faço uma venda num valor abaixo de mercado para fazer o lucro lá no exterior com uma tributação menor. Esse era o planejamento clássico, abusivo, que se deseja evitar. Com as novas regras de preço de transferência, isso foi muito simplificado. Você tem hoje, no caso das commodities, um preço em bolsa da China, que é um dado objetivo disponível a todos. E a Receita Federal identificou quais são os descontos que você faz para trazer o preço Brasil. Você tem o frete não faz parte do seu preço. E tem a umidade, tem algumas questões de qualidade do produto. O fato que isso está especificado e você traz para o preço parâmetro Brasil. Essa é a regra de você poder aferir se seu preço está dentro ou não da margem e você aí, se tiver fora, adiciona ao lucro aqui no Brasil. Ou seja, é uma regra que estabilizou e colocou um padrão na relação com empresas fora. E acho que deve ser incorporado pelo novo marco, porque nós estamos falando aqui, mais adiante com mais detalhes, da CEFEM. Qual é o valor que a CEFEM deve ser utilizada, a base, quando se faz uma exportação? O preço de referência que a Receita Federal já usou, que fiscaliza e que avaliou, que é preço de mercado. Quer dizer, não precisamos reinventar a roda ou ter aí uma espécie de dissociação para o marco e da própria legislação federal. Isso, salvo engano, está incorporado ao texto que está circulando aí com o texto de discussão. E o ponto seguinte, para mostrar que o Brasil não teria também prejuízo em algum descompasso, ainda que sutil, é que a nova legislação de lucro no exterior diz o seguinte, que você vai tributar o lucro auferido no exterior, independentemente de onde ele for auferido. Então, você tem ali, no final do ano, você está, inclusive, com a obrigação de trazer subcontas de cada entidade que você tem no exterior, trazer os resultados e adicionar o seu lucro do Brasil. E, em algumas condições, você pode até ter um prazo para pagamento, uma espécie de financiamento desse tributo. Mas, se o preço de transferência não te alcançar, o lucro no exterior, na outra ponta, aquele lucro que for feito numa trading fora, será adicionado no mesmo ano. Então, o Brasil não tem risco disso ficar de fora da tributação, a mesma coisa a CEFEM aqui. Bom, aí eu entro... Se tem um tema que está me tirando o sono hoje, é o que eu vou entrar aqui agora. Taxas de fiscalização. E eu acho que nem todo mundo também ainda teve a dimensão desse tema. Por quê? Porque taxa é um tema que, na academia, é um tema relativamente simples, né? Não é glamuroso, não há tantas discussões sobre taxas. Só que aqui a questão se desloca para a questão do Pacto Federativo. Nós precisamos revisar o Pacto Federativo. Eu circulo bastante, converso bastante nos estados, com as prefeituras, com a amiga aqui em Minas, e eu noto, e com razão, de que há um problema sério de caixa dos estados e municípios, né? Eles têm uma dificuldade grande na arrecadação. E agora, com a diminuição da atividade econômica, isso se agravou muito. Então, há uma espécie de desespero, às vezes, né, no sentido de conseguir equalizar as contas. Então, somos, né, todos sensíveis a isso. Só que, infelizmente, a distorção ela nasce no próprio Pacto Federativo. Então, no caso dos estados, por exemplo, o
que é que acontece? Nós temos aí a Lei Candir. A Lei Candir diz, em outras palavras, que as exportações dos minérios serão não tributadas pelo ICMS. Então, olha a fonte de arrecadação que os estados deixam de ter. De outro lado, há um fundo que compensaria os estados por essa desoneração. Se esse fundo tivesse funcionando, tanto no conteúdo quanto na forma de repasse, talvez o impacto fosse menor. Mas há uma queixa generalizada dos estados de que esse repasse não funciona da forma ideal. Isso gera uma espécie de déficit nos estados. O segundo ponto, nós temos as chamadas transferências de impostos. Ontem também o ministro Haddad comentou isso. Nós temos o IPI, o Imposto sobre a Renda, que parte desses recursos arrecadados pela Receita Federal são transferidos para os estados e municípios. São os fundos de participação municipal e estaduais. Acontece que também há uma certa crítica nesse repasse. E há um outro ponto bastante debatido, que é o seguinte: vocês lembram que, recentemente, o governo federal concedeu uma série de desonerações do IPI. Automóveis e geladeiras, né? Bom, o que acontece com isso? O governo tem um impacto de redução de arrecadação do IPI, mas, imediatamente, há um impacto nos estados e municípios, porque a parte que eles teriam também diminui. Então, se brinca um pouco de que a União fez um pouco de festa com chapéu alheio, à medida em que deu uma desoneração que acaba repercutindo nos estados e municípios também. Então, os estados lutam com uma fórmula que eles não sejam prejudicados numa eventual desoneração. Então, esse é um quadro que faz com que eles pensem e necessitem de caminhos alternativos. Só que o caminho alternativo passaria muito mais para rediscutir o Pacto Federativo, o ICMS, acabar com a guerra fiscal, né? Ver as compensações da Lei Candir de uma forma mais efetiva, a discussão da própria CEFEM, a redistribuição dessa CEFEM, um pacto maior. Só que isso demora do ponto de vista político, tem muitos interesses envolvidos, e até hoje não temos aí um sinal de que isso vá sair em curto prazo. Resumo, surgiu aí uma fórmula mágica que é a taxa. E, sem cerimônia, né, todos falam que é uma forma de compensar um pouco a queda de arrecadação, né? O setor pode e deve dar mais, e a taxa é o caminho. E aí eu convido os senhores a refletir sobre o seguinte, quer dizer, a taxa é um instrumento sempre legítimo, claro, mas é importante ter uma mensagem clara de quais são os seus limites, para que a gente não tenha um chamado caos. Por que eu digo isso? Primeiro, a gente tem aí uma chamada competência concorrente, prevista no artigo 23 da Constituição. E essa competência concorrente diz que a União tem a primazia, a competência privativa para legislar sobre recursos minerais e recursos hídricos. Entretanto, no decorrer do artigo, há a previsão da fiscalização da União, dos estados e dos municípios concorrentemente. Bom, aí a pergunta: fiscalização em que medida? Que fiscalização é essa? E aí, nesse mesmo artigo, remete a uma lei complementar que disciplinaria acordos de cooperação para que isso seja feito de uma forma coordenada. Com base nesse artigo, alguns estados, inclusive Minas, né, lançaram taxas de fiscalização. Abstraindo a questão jurídica, que eu gostaria de trazer aí quais são as questões que são colocadas, mas abstraindo a questão jurídica, a taxa de fiscalização representa hoje quase 3 vezes do ICMS. O valor que se paga pelo ICMS. Então, da noite para o dia, nasce 3 novos ICMS, né, em termos de custo. Então, é um peso, não há a menor dúvida. Isso só na questão de encargo novo. Essa taxa não é passada aos municípios, que no momento que se discutiu muito, haveria uma espécie de convênio, de cooperação, para que isso fosse, de alguma forma, repartido.
Pois bem, então isso significa dizer que tem esse acréscimo, esses assuntos estão em discussão no STF. Nós temos 4 ações diretas de inconstitucionalidade pendentes ainda de apreciação. A CNI foi a autora das ações. A taxa, só para trazer aqui um pouco do histórico, é chamada Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerais, TFRM. O Estado do Pará, de Minas, do Amapá e do Mato Grosso instituíram a taxa. E o contribuinte é a pessoa física ou jurídica que realizar a pesquisa, lavra, exploração ou aproveitamento dos recursos hídricos ou minerais. E tem as unidades de cada estado, as alíquotas, que são aplicadas sobre a tonelada explorada. Então, essa é a configuração da taxa. E aí, disso surgem questões. Questões que têm argumentos respeitáveis de lado a lado, indiscutivelmente. Os estados discutem que tem a competência comum para fiscalizar, logo, poderiam criar taxas. Muito bem, esse é o ponto. E a base de cálculo, a tonelada explorada, seria uma medida justa do custo da atividade de fiscalização. A métrica, o meio de mensurar a atividade. De outro lado, há uma discussão de contraponto que traz principalmente, e eu acho que o mais importante, porque é uma regra que pacifica expectativas, é a competência. Eu queria que os senhores refletissem sobre competência. E aí, resgatando um pouco a questão do que seria taxa de poder de polícia. Bom, a taxa pressupõe, de poder de polícia, pressupõe o exercício efetivo do poder de polícia. E o que seria o exercício efetivo do poder de polícia? Nós sabemos que há prerrogativa dos estados, municípios, União, de legislar e limitar direitos e liberdades individuais em prol de um valor constitucional ou legal positivado. Quer dizer, eu, em nome de uma coletividade, restringo, limito direitos. Exemplo concreto, os alvarás de construção e aí por diante. Só que aí temos que identificar o que é competência de cada ente na limitação de direitos. Então, qual é a competência da União para limitar direitos? Dos estados e dos municípios. No momento que você firma claramente essa competência, e 2, há o exercício do poder de polícia decorrente dessa limitação, porque você tem que fiscalizar essa limitação, como dizia Seabra Fagundes, administrar é aplicar a lei de ofício. Então, o Estado vai e aplica a lei fiscalizando. Tendo a lei da sua competência, a fiscalização efetiva, nasce o quê? A competência para a criação de uma taxa que remunere esses serviços de fiscalização. A taxa tem um caráter retributivo, remuneratório do custo do serviço. Não tem, em nenhum momento, caráter arrecadatório, por definição, por natureza. Então, é importante que os estados e municípios, quando forem pensar nas taxas, lembrem, bom, qual é a competência que eu estou exercendo, tenha o exercício pela polícia e que a base mensure esse custo e não a atividade do contribuinte. Então, são balizas que seriam importantes serem discutidas e verificadas. O desafio é, primeiro, no momento que se lança uma taxa, a redação dela, naturalmente, vai se dizer que aquela taxa remunera a fiscalização, e é muito difícil, a priori, dizer que há um descompasso direto do que está arrecadado e o que é aplicado. Isso a gente pode ver, a posteriori, nas próprias fiscalizações dos tribunais de contas. A gente está vendo que nem sempre todos os valores são dirigidos para exatamente o custeio da atividade. Mas tem ali os requisitos da competência, tem os requisitos também de você ter estrutura já instalada de fiscalização,
Você tem algumas informações que podem ser analisadas para entender um pouco a dinâmica da taxa. Então, concretamente, qual é a proposta para um foro como esse? Quer dizer, refletir de que dar limites é fundamental, e hoje o Judiciário já está convidado. Se os municípios começarem a instituir essas taxas, e provavelmente, né, irão, vai haver aí uma demanda ao Judiciário para entender se eles estão ou não dentro das balizas que seriam constitucionais. E aí eu volto de novo à história não jurídica, que remete à regulamentação dessa lei complementar. Porque se cada município de Minas Gerais, por exemplo, resolver cada um deles instituir uma taxa, valendo 3 vezes o valor do ICMS que se aplica aqui em Minas, eu calculo que pelo menos 50 municípios possam fazer aqui isso com a Vale, e são 100 e tantos, né, ou mais. Significa você multiplicar isso numa conta que no dia seguinte a atividade se torna inviável. Então, é fundamental trabalharmos, aí, talvez no curto prazo, nesses limites, e o Judiciário vai, né, ter essa provocação, mas também discutir fórmulas de definir as competências, e aí com todos os entes, para que a lei complementar prevista seja editada, porque ali você tem as regras claras e, certamente, a cooperação e a forma igualitária da distribuição desses recursos. Porque hoje, no marco regulatório, há já a previsão de uma taxa federal. Então, a federal já está aí sendo discutida, a estadual já existe, e alguns municípios, naturalmente, vão ser convidados a estudar também as taxas municipais. Bom, então, de novo, é um momento da gente ter aí, dentro dessa legitimidade que o grupo tem, de provocar o pacto federativo. Quer dizer, precisamos discutir as reformas mais amplamente, porque senão vamos ficar sempre procurando vias alternativas, nem sempre as mais adequadas. E o tema, aqui para fechar a nossa conversa, que também foi levantado ontem pelo ministro Haddad, que é a CEFEM, dando até um pouco do histórico. A CEFEM é naturalmente uma das maiores motivações da discussão do marco regulatório, porque essa compensação também vem preencher essa lacuna desse déficit de caixa dos estados e municípios. E aí eu queria só trazer para os senhores quais são os temas que hoje são debatidos no Judiciário, e o que poderia ser uma oportunidade da gente evitar que, no novo marco, a gente continue nessas discussões, né? Que a gente possa avançar e deixar aí uma mensagem de mais simplificação e segurança. Hoje, a CEFEM ela incide sobre a receita líquida da empresa. Significa dizer que eu tenho que fazer aí o desconto do frete, do transporte, eu tenho que descontar os tributos, e o seguro incidente na exploração. Então, essa é a primeira e grande discussão. O que é que dá desconto? Em que medida esse desconto é efetuado? E aí, na questão do transporte. O transporte teve, e temos ainda, alguma discussão sobre o transporte próprio. Então, se você tem um transporte contratado de terceiro e destaca na nota o custo desse transporte, não há muita dúvida sobre a possibilidade de você abater da base de cálculo. Entretanto, quando você tem um transporte feito pelo próprio empreendedor, que tem custos regulados, inclusive, pela ANTT, esses são custos dedutíveis, né? Então, nos parece que a lógica é de que é um custo que deveria ser dedutível, porque não há essa ressalva na lei, e esse transporte não é, na verdade, uma receita da minha exploração, é uma receita da logística, que poderia estar ou não verticalizada. É uma opção do empreendedor, hoje uma necessidade de custos, você integrar a exploração com a logística, porque se você tem uma logística apartada, muitas vezes você perde competitividade. Então, essa é a discussão que está sendo colocada do transporte. Dos tributos. Qual é a discussão dos tributos? Me parece até mais simples. O tributo, o DNPM, não tem dúvida de que ele é dedutível. A discussão
é sobre se é o tributo incidente na operação ou o tributo pago. Parece uma sutileza irrelevante, mas não. O caso do ICMS, um exemplo concreto. Como é que funciona o ICMS? O ICMS, você tem, muitos, às vezes, que não são do meio, pensam que o ICMS é um imposto sobre valor agregado, sobre a diferença que você agrega. Não. O ICMS incide sobre o valor da saída. Então, você, no seu livro de saída, diz, olha, o valor de saída foi esse. Sobre esse valor, eu tenho o ICMS. Outra coisa é o sistema de créditos. Sobre meus ingressos, eu tenho um crédito, que eu uso como moeda para pagar a saída. Então, se eu tenho 100 de saída e tenho 20 de crédito, qual é o meu débito de ICMS? É 100. Incidiu 100. Uma parte da moeda eu vou pagar como crédito, a outra em dinheiro. Se eu condicionar o meu desconto ao que eu pago em dinheiro, eu estou distorcendo a realidade, porque a minha incidência, meu custo foi da saída. Então, o pago versus incidente está nessa linha. Algumas redações aí do Marco foram tentando esclarecer isso. Mas é importante que tenhamos atenção para não ter uma discussão perpetuada que é indefinida. Esses 2 pontos, eu acho que estão avançando com uma modificação que está proposta aí, qual seja? Base bruta. Então, há uma proposta das prefeituras e dos estados de que, em vez da base líquida, seja o faturamento bruto. Nós reconhecemos que isso é uma simplificação. Eu acho que vai ao encontro do que queremos. De outro lado, eu acho que o grupo, né, que está os entes públicos, tem que reconhecer que a base bruta, por si só, já é um aumento. Porque você tem descontos a menos, você vai pagar mais. Há um cálculo que pode chegar a 50% de aumento. Então, já é, pela simples mudança de base, um aumento relevante. Paralelo a isso, se discute as alíquotas. Alíquotas que poderiam ir até 4%. Então, na questão das alíquotas, a reflexão também proposta pelo grupo, pelo IBRAM, é de que a gente pudesse aproveitar a oportunidade e a crise que se vive no mercado agora e dizer o seguinte, vamos resgatar um pouco a história da capacidade contributiva. Por que não pensamos em alíquotas progressivas, né? Então, se nós temos um minério que vai para um determinado padrão, é justo que se pague mais CEFEM. Se o minério está num preço que é desafiador, uma alíquota adequada a isso. Então, calibrar as alíquotas, já teríamos aí a bruta, que já é um avanço, mas ter alíquotas proporcionais a uma determinada faixa de preço. Parece que está sendo bem aceita essa discussão, e eu acho que isso simplifica muito o ponto. E o último elemento, que eu acho que é muito mais técnico do que jurídico, só para não dizer que eu não comentei, é a história da pelotização. Talvez vocês comecem a ouvir também um pouco isso, não só nas discussões no Marco, mas também em alguma questão judiciária. O que é que significa isso? A CEFEM incide na exploração e no beneficiamento do minério. E deixa de incidir sobre o ato de transformação, né? A industrialização do minério, quando você muda as suas características físico-químicas. E a pelotização, segundo os laudos da UFMG e todas as outras universidades, é um processo de transformação. Transformação é uma espécie do gênero industrialização. Beneficiamento também é industrialização. Mas você não muda as características físico-químicas. Na transformação há essa mudança. Então, esses laudos estão suportando ao judiciário para saber se alcança ou não a CEFEM. É uma questão, acho que, mais técnica. Acho que, para nós, é difícil, né, sem os laudos, sem o apoio dos peritos, discutir. Mas eu acho que essa decisão técnica que se tomar deveria ser incorporada no esclarecimento do novo marco, porque aí a gente também tira isso de pauta para o futuro do judiciário. Muito bem. Essas seriam, assim, as provocações, as contribuições que eu gostaria de trazer para os senhores e dizer mais uma vez que é uma honra e uma alegria grande estar aqui num foro tão qualificado e espero aí ter a chance de discutir com vocês em outras oportunidades também. Obrigado. O senhor permanece aqui, por favor. Gostaríamos de agradecer ao doutor Otávio Bulcão e convidar, por favor, o presidente da AMAS, o desembargador Herbert, desembargador Sérgio, doutor Pedro, por gentileza, para fazer o agradecimento e a entrega do certificado.
Aproveitar para agradecer o professor Otávio Bulcão, que de uma maneira muito objetiva, clara, profunda e altamente didática, fez uma abordagem de um tema tão complexo e fez mais, provocou os operadores do direito e, de uma maneira muito especial, os magistrados aqui presentes, a uma reflexão profunda sobre o tema e até mesmo a uma tomada de postura mais proativa no tratamento dessa matéria. Conversamos hoje, eu e o desembargador Tiago Pinto, que é o presidente da comissão científica do evento, de que, mais do que reivindicar dos órgãos competentes, como fiz ontem, do governo do Estado, de nos propiciar ao Judiciário suporte técnico para o enfrentamento dessas questões, o nosso pensamento, e com certeza será fruto desse congresso, que será o primeiro de outros, partimos para um fórum permanente de discussão dessa temática. E eu já faço aqui, de forma audaciosa, um convite à Sua Excelência, o professor Otávio Bulcão, para que esteja conosco em outras oportunidades, se nos permitir, nós iremos procurá-lo para, com certeza, nos ajudar na formatação e na própria instalação e desenvolvimento dos trabalhos desse fórum permanente, que pretendemos seja composto por todos os atores envolvidos nessa questão minerária. Fica o nosso registro de agradecimento pela a grandeza de caráter, como eu disse, mais uma vez, em acatar o nosso convite da maneira mais generosa possível, e a nossa admiração e o nosso respeito. Muito obrigado ao senhor. Após eu passo.